Bom dia, bem-vindos ao primeiro debate do Palavras Cruzadas. Bom dia. Profissionais vão debater sobre assuntos do cotidiano do país, à luz dos seguintes temas: educação, política, saúde, economia e segurança. Vamos agora apresentar os nossos convidados. Danilo Cunha, coordenador e professor do curso de jornalismo na Universidade Estácio Tom Jobim e também especialista nas áreas de marketing e turismo. Graduado em Economia e gestor do campus Tom Jobim da Universidade Estácio, Ricardo Rezende, apresentando a editoria de Economia. E professora de Marketing do curso de Jornalismo, Marketing e Administração, Maria do Carmo Cisne, pela editoria de Educação. Gutenberg Barbosa, que é professor mestre na linha de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, vai representar a editoria Política. Juiz e professor no curso de Direito, Dilson Neves, pela editoria de Segurança. O primeiro tema é política, que passa por um momento marcante, que é o processo de impeachment da até então presidente Dilma Rousseff. Depois de toda a votação e análise do Senado, ela foi afastada por 180 dias. Se a política brasileira está ruim, a paciência e o respeito com a opinião alheia estão ainda piores. Mestre Gutenberg, qual é o problema político do nosso país? Será que o processo de impeachment era a solução? Muito obrigado pelo convite. Respondendo a sua primeira pergunta, o problema da política no país, eu acho que o grande problema é a não conscientização das pessoas na hora do voto. Se nós estamos com esses representantes aí, seja na presidência, seja no Congresso, seja na Câmara dos Vereadores, é porque as pessoas estão escolhendo maus representantes. Isso é fato. A gente viu recentemente, principalmente lá na Câmara dos Deputados, aquele sim e não pela minha família, pelo meu papagaio, pelo meu periquito, enfim. Já que isso não tem como mudar nesse momento, nas próximas eleições há uma urgência nessa mudança. Espero que as pessoas lembrem disso em 2018, em 2016 agora, mas enfim. A questão do impeachment, até o momento que eu acompanhei passo a passo ali, eu acho que o que acontece nessa história do impeachment? O impeachment, pelo que foi colocado, né, e pelo trâmite legal das coisas, está correto, né? Embora aquela coisa não é golpe é outra coisa a ser discutida. Eu sempre penso assim, se você sabe com quem você está trabalhando, você sabe de que você pode esperar dessa pessoa, né? O Partido dos Trabalhadores faz uma crítica veemente ao vice-presidente e atual presidente Michel Temer. Eles sabiam quem era o Michel Temer, sabiam quem era o PMDB, então ninguém foi enganado ali naquele momento. O que a gente tem que pensar e parar um pouquinho com essa discussão tola se é golpe ou não é golpe, a gente tem que pensar no país, sabe? O que me passa muito nessas discussões, principalmente lá em cima, em Brasília, é a luta pelo poder. Eu quero me perpetuar no poder ou eu quero o poder. Enquanto aqui embaixo, né, abaixo do Planalto, as pessoas estão sofrendo problemas de várias ordens, econômicos, políticos, sociais, enfim, a situação do brasileiro está muito ruim. Existe lá em cima no Planalto a briga do meu umbigo, eu quero mostrar o meu umbigo. Então acho que tem que parar com essa briguinha. Se o impeachment vale, impeachment não vale, não importa, eu quero que o país melhore. E aí quem estiver no Planalto, seja a Dilma voltando daqui a alguns meses ou o Michel Temer segurando esses mais 2 anos e meio, eles têm que pensar em toda a população, que foi essa população que os elegeu, essa população que está deixando eles agora nessa briga de vaidade, nessa briga de pavão, essa briga pelo poder. Isso está muito feio. Reforçando o que o Gutenberg comentou, que cabe uma reflexão, né, que ficou demonstrado nesse período para a gente, para o Brasil como um todo, o quanto os políticos, quando querem, de fato eles se envolvem no processo e fazem valer, né? Não é à toa que a gente teve votações até final de semana, madrugada dentro, né? E nós temos aí questões que seriam até mais prioritárias, né? Além dessa questão de fato importante também, mas que não são votadas ou são adiadas por N razões, até mesmo por ausência ou pouco quórum presente dos políticos. Então, é importante destacar isso, né? A gente fala de coletividade, os políticos estão lá representando o povo, no entanto, estão lá mais na questão de vaidade do que, né, votando, participando de fato por um prol do país como um todo. Agora vamos falar de educação.
onde o caos está instaurado. Alunos estão ocupando escolas pedindo por melhorias. Repito, os alunos exigem condições melhores e ensino de qualidade. O grito de ordem é: educação precarizada, nossa resposta à escola ocupada. Alguns artistas se sensibilizaram e visitaram uma das 70 escolas ocupadas. O Estado tenta um acordo, ainda sem sucesso. E a última medida foi a mudança no secretário de Educação. Professora Maria do Carmo, a senhora acredita ser surpreendente que jovens tenham seu espírito de pedir por seus direitos, de ir manifestar seus interesses, e isso significa que o país no futuro ainda tem jeito? Boa noite, bom dia, desculpa, né? Inicialmente, e falando que eu não acredito que isso vai ser a longo prazo, não. Já está acontecendo, né? Então, essa conscientização, como até o Gutenberg falou inicialmente, com a fala do professor Ricardo também, é a conscientização. Então, é algo cultural mesmo, cada vez mais o jovem, o adolescente, nós temos mais acesso às informações através da tecnologia, entre outras coisas mais, e isso fomenta, sim, né? As pessoas estão discutindo mais, falando mais sobre educação. Claro, a gente parte do princípio que todos nós somos livres. O livre-arbítrio nós temos. Não é isso? Quais são nossas escolhas? O que estamos querendo fazer? A educação, de fato, é um pilar essencial e um pilar para que possa ter um país justo, um país de melhores condições de sobrevivência, de vivência mesmo, né? Para fortalecer a economia, a saúde, todos os outros. Sem educação, não há nada. E, infelizmente, a educação está muito precária, né? E quando nós vemos alunos chegando na universidade, né, como foi essa iniciação do seu ensino fundamental, no ensino médio, que conscientização mesmo tem, e cada vez mais o papel, aplicar os conceitos que de fato nós obtivemos na universidade, seja na graduação, no mestrado, no doutorado, para depois trazer para a sala de aula e que isso possa desenvolver. O professor tem esse papel, desenvolver essa conscientização para que ele possa ter a liberdade, a criatividade para poder utilizar mais e mais cada vez a educação no qual é oferecida. Vou fazer só um complemento à Maria do Carmo. O cidadão brasileiro hoje ele está reaprendendo a reivindicar seus direitos. O estudante ele teve um papel fundamental na época da ditadura. Os movimentos sociais, as brigas, as lutas partiam da universidade, né? Nós estamos falando aí dos anos 60, 70. Depois da abertura, o brasileiro esqueceu isso. O povo brasileiro hoje ele já aprendeu a reivindicar um direito do consumidor, a reivindicar um direito, eu acho muito interessante. Agora, está um pouco misturado e perdido isso aí ainda. Nós vimos nas manifestações aí há 2, 3 anos atrás, um sai na rua para questionar, o outro para pilhar, o outro para quebrar. E nesse caso da escola específico, até que ponto isso aí é uma reivindicação, até que ponto é político? A gente está vendo aluno ocupar a escola porque realmente quer melhor qualidade de ensino. E está vendo aluno pilhando a escola, roubando computador, quebrando móvel. Será que isso é uma manifestação também? Sem educação você não tem política, você tem politicagem. É só isso. Faremos um breve intervalo e o Palavras Cruzadas volta já. Olá! Muito tem se falado sobre o mosquito do dengue e as diversas doenças que ele pode transmitir. E a Estácio entrou para valer nessa campanha de combate ao Aedes aegypti, transmissor do dengue, da zika e do chikungunya. Esse é um momento de mobilização nacional e todos podem e devem ajudar. Ele é um mosquito doméstico, vive dentro de casa e perto de nós. Com hábitos diurnos, ele se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. A reprodução acontece em água limpa e parada, a partir da postura de ovos pelas fêmeas. Assim, para combatê-lo, algumas ações são fundamentais. Em água limpa e parada, o mosquito leva de 7 a 10 dias para se desenvolver. Muito rápido, né? Mas isso também significa que esse tempo cabe dentro da sua semana. Que tal reservar o sábado para combater esse mosquito? É importante eliminar os possíveis focos. Aqui vão algumas dicas. Mantenha as calhas sempre limpas. Deixe garrafas sempre viradas. Mantenha a lixeira bem fechada. Tampe os tonéis e caixas d'água. Retire água dos pneus. Use cloro nos ralos e utilize a aplicação de tela. Preencha pratos de vasos de plantas com areia. Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais. Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar. Então, vamos ajudar?
Esses são hábitos simples, mas que fazem toda a diferença. É a Estácio toda unida no combate ao Aedes aegypti. Estamos de volta e o próximo tema a ser debatido é segurança, algo que falta por aqui. Segundo dados no portal G1, no ano de 2015, só no Rio de Janeiro, 15 pessoas morreram de bala perdida e 45 ficaram feridas. Semanas atrás, o mesmo portal noticiou que em apenas uma semana, 8 pessoas foram atingidas e 3 morreram. Essas mortes ainda são estatísticas, e aquelas que a mídia não sabe. Entretanto, esse problema não é apenas atual. Em 2012, saiu a seguinte notícia: tiroteio deixa 3 mortos e 1 ferido na Rocinha, diz policial. Inocentes são feitos reféns mesmo com a UPP, e chefes do tráfico continuam agindo. Juiz Dilson Neves: a falta de preparo da polícia é responsável pelo aumento da violência do nosso estado? E a UPP, ela é uma boa solução? Bom dia. Eu acho que primeiro nós não estamos falando de segurança, nós vamos falar da insegurança, porque não há a menor segurança. E a segurança passa por 2 aspectos: a prevenção e a repressão. Todos os fatos que você narrou estão falando da repressão. Eu vou falar 2 segundos sobre a prevenção. Não há possibilidade, não adianta você tirar e prender. As suas colocações especificamente sobre a UPP, claro que a UPP é muito interessante, claro que é ótima. Que futuro tem? Que perspectiva? Vai estudar o quê? Aonde? Se não tem sequer uma capacidade de raciocínio lógico sequencial. É uma brincadeira a gente falar de segurança e dizer a culpa é da polícia, a culpa é do A mais B. A culpa é da política institucionalizada do levar vantagem. O tema agora é saúde, que também sofre com problemas financeiros, com pagamentos atrasados e todos os demais percalços que o Estado enfrenta. Porém, em meio a tudo isso, mais um surto de dengue acontece. Este ano, diversas outras doenças apareceram: microcefalia, H1N1, Zika e a chikungunya. Professor Danilo, essas doenças que estão em maior evidência poderiam ter sido evitadas? Falta algum tipo de preparo na administração da saúde do Estado? Eu acho que é importante até mesmo fazer uma comparação da saúde junto com a educação, que elas vivem a mesma situação. Quando você parar para analisar o Brasil, né, enquanto a continentalidade, um país enorme como nós somos, né, você tem um sistema único de saúde que, na visão até mesmo internacional, é de fato um sistema de se aplaudir, que muitas vezes até é premiado internacionalmente, mas que por conta da imensidão, do quanto grande é o Brasil, existem falhas. Então o projeto ele é muito bem elaborado, mas cada braço que vai surgindo, né, a gente vai percebendo que existe, como eu falei há pouco com relação à segurança, né, é fundamental que haja também a participação da comunidade, da sociedade, em abraçar os projetos e a situação. Quando a gente fala da saúde, a gente tem diversos projetos no Brasil, além do Sistema Único de Saúde, que são efetivos e funcionam, né? Você tem aí questões de combate ao câncer de mama, campanhas com relação à vacinação, embora polêmicas, né, para as adolescentes com relação a diversas doenças, né? Então, é importante que haja, de fato, também a sensibilização. Acho que o Danilo falou, que eu acho que é importante, né? O brasileiro espera sempre que o outro faça, né? Paternalismo, né? O governo tem que fazer. Eu tenho que fazer a minha parte também, né? A aguinha parada, cuidar da minha residência, cobrar do meu vizinho se a coisa está sendo feita lá, porque não adianta apenas uma parte fazer, e já não faz, tem um certo limite a atuação do governo. Se eu não fizer, também não posso culpar o outro por eu estar doente. Palavras Cruzadas volta já.
Precisa de ajuda, irmão? Estamos de volta e o tema agora é economia. É do conhecimento de todos que o Brasil teve um péssimo ano economicamente falando em 2015. Foi um ano de muita crise. O PIB caiu 3,8% e teve o pior resultado em 25 anos. Segundo o IBGE, o país foi afetado por problemas na política, como a Operação Lava Jato e toda a alta do dólar. Até que a crise chegue ao estado do Rio de Janeiro e o governo ameaça áreas importantes como saúde, segurança e educação, alegando a falta de verba em caixa. Sem contar a dívida do Estado, que, segundo fontes, chega a 250 milhões de reais a 40 empresas que prestam serviços. E tudo isso construindo uma cidade olímpica. Professor Ricardo, as Olimpíadas ajudam o Estado a se reerguer? Ou todas essas obras ajudam a agravar mais ainda a situação do Estado? Bom, eu acho que as Olimpíadas já chegaram, as obras estão acontecendo, não vão recuperar o problema da nossa economia atual. Eu acho que o nosso problema é um pouco mais sério. O problema do Rio de Janeiro, nada diferente é do problema do Brasil. Fazendo um link com os colegas aqui, eu acho que como sempre, querem julgar o problema da economia, a culpa é da economia. Se fosse para simplificar, acho que o problema do Brasil não é econômico, é um problema ético e moral. Mas, pegando a questão da segurança, da saúde e da educação, se nós pegarmos aí décadas passadas, o Brasil já passou por crises econômicas muito piores, seríssimas, a ponto do país quebrar, não ter condição de pagar a dívida externa, não ter estrutura econômica que tem hoje. Apesar do PIB ruim, somos a 8ª maior economia do mundo. Eu só queria ratificar e concordar plenamente com o professor Ricardo. A questão do nosso país é a gestão política, é vontade política. Enquanto você não tiver políticos honestos, estou usando o adjetivo propositalmente, é honesto mesmo. Você não tem como combater qualquer mal da sociedade se você não extirpar a corrupção. E ela é endêmica, e ela vem do político. Não há saúde, não há educação, não há segurança, não há absolutamente nada se a classe política não exerce o seu munus. Concordo plenamente com o professor Ricardo. A nossa questão é vontade política e honestidade, simples assim, ética e moral. Juro que é só para complementar. Okay. A questão do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o que aconteceu sob a minha ótica? Tem um ditado popular, né, que fala que contar com o ovo na galinha. Ou seja, pré-sal, muito petróleo, então vamos gastar, porque todo petróleo pagará as nossas futuras dívidas. Petróleo, economia mundial, baixou esse preço do petróleo e criou um grande buraco econômico aí. E aí como é que a gente fica? Não tem dinheiro, passei cheque sem fundo e agora como é que eu vou cobrir? É o que está acontecendo agora no estado do Rio de Janeiro. Né? O município não tanto, mas o estado do Rio de Janeiro está passando por uma grave crise financeira em função disso contar com o futuro, que esse futuro não é presente. Você só pode gastar, a gente só